Olá, meus amores e minhas amoras, sejam bem-vindos à segunda parte de Origem da Vida. Se você não assistiu a primeira parte, para aqui e vai lá correndo, porque essa é uma continuidade. Vamos embora! Então, aqui está o que a gente viu até agora. Nós temos as moléculas na atmosfera primitiva e, por meio da eletricidade, elas formaram aminoácidos. Esses aminoácidos sofreram desidratação, formando as proteínas, que caíram nos oceanos, formando os coacervados. E aqui é mais uma figurinha diferente, né? Aqui, ó, as moléculas da atmosfera, né? A formação dos aminoácidos, a formação das proteínas, os polipeptídeos, a formação dos coacervados. Mas lembre que coacervado não é vida. Para ser vida, olha aqui essa tabelinha aqui do lado, né? Para ser vida, para ser vivo, ele tem que ter capacidade de reprodução, tem que se reproduzir. E para se reproduzir, precisa de, no mínimo, o RNA, que é um outro material genético mais simples que a gente já viu. E ele precisa ter metabolismo próprio, ter energia para se manter vivo, né? A pergunta é: se ele precisa de energia, ele precisa de alimento. Então, esse ser vivo, o primeiro aí, o coacervado, que vai dar origem à primeira célula, como que ele pegou esse alimento? Ele produziu o seu próprio alimento? Ou ele pegou o alimento do meio? Então, a pergunta é: qual seria a fonte de energia dos primeiros seres vivos? Esses seres vivos produziriam seu próprio alimento? Ou seja, eles seriam autótrofos? Então, essa é a hipótese autotrófica. Ou não, esses primeiros seres vivos, eles iam se alimentar diretamente do meio? Então, os primeiros seres vivos tenderiam a ser heterótrofos. Essa é a hipótese heterotrófica. Então, nós vamos começar a falar da hipótese mais aceita, que é a hipótese heterotrófica. Lembra que a gente falou do Urey e Miller, que simularam, experimentaram, com essa experiência aqui, eles conseguiram obter aminoácidos, né? Calvin fez basicamente o mesmo tipo de experimento e ele adquiriu carboidrato como a glicose. Então, o Calvin simulou a experiência lá do Urey e Miller, que conseguiram obter aminoácido. E Calvin conseguiu obter glicose. Qual é a grande importância disso? A glicose é o principal alimento energético para a gente até hoje. Então, olha que interessante. Lembra da sopa orgânica? Então, o oceano, ele estava agora já rico, já que eu consigo obter glicose, eu consigo obter aminoácidos, eu tenho então um meio que eu posso favorecer a vida. E aí eu coloquei aqui, ó. Então eu tinha a glicose e tinha o fosfato, que é um componente elementar para produzir energia, que é o ATP, né? Tinha enzimas. Então, de acordo com a hipótese heterotrófica, esses primeiros seres vivos que estavam no oceano, eles pegavam o alimento do meio. Que alimento é esse? A glicose. Então tinha glicose abundante, porque essa glicose literalmente chovia do céu, né? As moléculas da atmosfera, elas sofriam descargas elétricas, né, por meio dos raios e faziam a glicose, que caía nos oceanos. Então, eles eram heterótrofos, eles eram fermentadores. Por que fermentadores? Porque a fermentação é um processo que obtém energia a partir do alimento, mas sem a necessidade de oxigênio. Então, por isso que eles eram obrigatoriamente heterótrofos anaeróbicos. O que significa anaeróbicos? Que não usavam oxigênio. Nossa, Ana, mas por que eles não usavam oxigênio? Vocês lembram da outra aula? Porque na atmosfera primitiva não existia gás oxigênio. Como que eles vão usar oxigênio se não tem oxigênio? Então, por que essa hipótese acredita
que eles eram heterótrofos? Porque tinha uma quantidade de molécula orgânica, ou seja, de alimento, no oceano. E isso já foi comprovado que poderia existir esses alimentos, essa glicose, por meio do experimento de Calvin. E por que que eram anaeróbicos? Porque não tinham oxigênio. Então, eles conseguiam obter energia do alimento sem a necessidade do oxigênio, que é a fermentação. Tá bom? E agora eu vou contar uma historinha. Eu coloquei aí na forma de seta, que eu acho bem didático. Então, vamos lá. A gente já viu alguma coisa e espero que vocês entendam. Então, os primeiros seres vivos, né? Aquelas primeiras células iniciais, o início lá, o coacervado, não é ser vivo, tá? Mas esse protótipo de vida, esse início de vida. Ele, então, teria que ter capacidade de organizar as moléculas em padrões definidos. Lembra que eu falei a capa de lipídio? Teria que ter um meio que isolasse, né, a parte interna da parte externa. Esses primeiros seres vivos também têm que ter a capacidade de retirar o alimento e a energia do meio, que é a que a gente viu. Então, eles começaram a ter essa capacidade de retirar alimento do meio. Como eles adquiriram essa capacidade de retirar alimento do meio, eles começaram o quê? A crescer. Então, isso causou um aumento volumétrico do indivíduo. Isso foi um problema. Por que que foi um problema o aumento do tamanho? Como que ia se difundir o alimento pelo corpo? Poderia faltar alimento em alguma parte do corpo. Então, como ele aumentou de tamanho e a difusão do alimento não foi efetiva, esse protótipo de vida, a gente fala, então, o problema foi a difusão do alimento pelo corpo, então o coacervado começou a passar fome, entre aspas, porque não tinham uma eficiência de distribuição de alimento. E aí, ele ficando grande e passando fome, ele teve a necessidade de se dividir para reduzir de tamanho. E aí nós temos um problema. Qual que é o problema de dividir? Olha a pergunta. Será que ao se dividir, o coacervado ia se desorganizar? Imagina quanto tempo ele não levou esse protótipo de vida para se organizar. E aí ele aumentou de tamanho. Se ele se dividisse, ele poderia se desorganizar todo de novo. E aí, imagina que existiam milhares desses protótipos de vida. E alguns, ao acaso, provavelmente surgiu dentro dele o que a gente chama das moléculas, o material genético, que são os ácidos nucleicos, provavelmente o RNA, tá? Nesses indivíduos que existiu ao acaso, né? E a gente já viu aí a teoria evolutiva. A molécula de ácido nucleico, provavelmente o RNA surgiu primeiro, né? Então, esses organismos tiveram a capacidade de se dividir. Então, quem gerou descendente? Gerou mais descendente aqueles protótipos de vida que tiveram dentro dele o RNA ou o DNA, né? Existe essa divergência aí, esse ponto de interrogação. E aí, então, nós já temos aqui esse protótipo de vida retirando o alimento com capacidade de se dividir, porque ele adquiriu material genético. Não é incrível? Bom, e aí imagina que esse início de vida aí, né, que aí nós já temos o que a gente já pode chamar de célula, né, esse ser heterótrofo anaeróbico, quando ele faz a fermentação, quando ele quebra o alimento para produzir energia, ele libera muito gás carbônico. Então, o nível de gás carbônico na atmosfera começou a subir. Isso já é questão de vestibular, tá bom? Então, não se esqueçam, com o surgimento desses heterótrofos anaeróbicos, aumentou o nível de gás carbônico. Aumentando o nível de gás carbônico na célula, alguns indivíduos, já alguns seres vivos que estavam lá, ao acaso, conseguiram absorver esse gás carbônico. E aí surgem os
autótrofos, ou seja, aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. Como que ele consegue produzir seu próprio alimento? Absorvendo gás carbônico. Então, o que propiciou o aparecimento dos autótrofos? Dessas as bactérias que são essas bactérias que vão conseguir produzir seu próprio alimento. Foi o aumento de gás carbônico na atmosfera. E quem fez esse aumento de gás carbônico na atmosfera? O heterótrofo, tá bom? Então, o aumento, apareceu os autótrofos. Então, vamos lá. A partir da fermentação, houve produção e aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, criando condições para o surgimento dos autótrofos fotossintetizantes. E aí, então, nós já temos primeiro os heterótrofos anaeróbicos e agora a gente tem os autótrofos que fazem fotossíntese. Com o passar do tempo, problema. Por que é um grande problema? Porque até então os heterótrofos estavam se alimentando do meio, A concentração de gases na atmosfera diminui. Como a concentração desses gases primitivos na atmosfera diminui, a sopa orgânica lá no oceano diminui. Não vai ter tanta matéria orgânica assim para alimentar os heterótrofos que estavam lá naquele oceano. Então, concentração de gases primitivos na atmosfera diminui, porque eles foram utilizados na formação da matéria orgânica, e aí a atmosfera começa a mudar. Então, nós vamos ter escassez de energia e matéria-prima. Então, nós vamos ter menos alimento, mas os heterótrofos a todo momento estão se multiplicando. Grande diminuição da sopa nutritiva. E aí os heterótrofos começam a passar fome, né? E aí quem que começa a predominar no ambiente? Começa a predominar no ambiente os autótrofos. Como os autótrofos começam a predominar no ambiente e eles fazem fotossíntese, imagina um monte de autótrofo fazendo fotossíntese. O que vai aumentar na atmosfera? Vai aumentar na atmosfera o gás oxigênio. É aí, nesse momento, que surge o gás oxigênio na atmosfera, graças ao aparecimento dos autótrofos. Muito bem. Tem o oxigênio, tem um pouco de alimento, vão surgir os heterótrofos aeróbicos, ou seja, aqueles que pegam o alimento junto com o gás oxigênio e conseguem produzir uma quantidade de energia enorme, tá? A respiração aeróbica, ela é muito mais eficiente. Então, vamos lá. A atividade fotossintética produziu e acumulou oxigênio na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros seres vivos aeróbicos. Além disso, o oxigênio na atmosfera, ele propiciou a formação da camada de ozônio. Ozônio é O3. E o O3 é formado a partir do O2, do gás oxigênio. Qual foi a grande importância disso? A camada de ozônio nos protege contra a radiação ultravioleta. Então, o planeta começou a ficar mais protegido, ok? Queria que vocês prestassem muita atenção nessas reações químicas. Olha só. Fermentação. A fermentação, lá, os primeiros heterótrofos, eles pegavam a glicose, né, liberavam esse gás carbônico e produzia duas energias, 2 ATPs. Olha como os heterótrofos aeróbicos, que surgiram por último, de acordo com essa hipótese, são muito mais eficientes. Uma molécula de glicose que reage com o oxigênio, e esse oxigênio foi produzido aqui na fotossíntese, ele vai conseguir produzir 38 ATPs, 38 energias. É muito mais eficiente do que a fermentação, que consegue produzir duas. E aí nós temos um predomínio dos heterótrofos aeróbicos. Então, veja, a fermentação e a respiração aeróbica, elas servem para produzir energia, ATP. A fermentação produz energia sem oxigênio e a respiração aeróbica com oxigênio. Sendo que qual é a mais eficiente? A respiração aeróbica.
Então, a hipótese heterotrófica, ela diz, vamos resumir, que os primeiros seres vivos eram heterótrofos anaeróbicos, né? Ou seja, faziam fermentação, pegavam o alimento do meio e não tinha oxigênio para gerar energia. Com esses heterótrofos anaeróbicos, aumentou a quantidade de gás carbônico na atmosfera e isso auxiliou no surgimento dos autótrofos fotossintetizantes. Com o surgimento dos autótrofos fotossintetizantes, aumentou a quantidade de gás oxigênio, surgiu o gás oxigênio em grandes quantidades. A presença do gás oxigênio em grandes quantidades, então, fez com que surgissem os heterótrofos aeróbicos, ou seja, aqueles que fazem respiração aeróbica, ou seja, aqueles que conseguem produzir energia usando alimento e gás oxigênio, um processo muito mais eficiente. E aqui eu queria que depois vocês dessem uma pausa, né? E para vocês olharem como foi a cronologia aí em relação aos níveis de oxigênio na atmosfera, né? Se eu não me engano, essa figura foi retirada de uma questão de vestibular. Então vejam que bilhões de anos atrás, olha aqui, o nível de oxigênio, de O2 na Terra era praticamente nulo, né? E aí, a partir do momento então, que eu tenho a respiração aeróbica tornando disseminada, né? É porque o oxigênio estava aumentando, porque só consigo ter respiração aeróbica se tem oxigênio, ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado, né, da hipótese heterotrófica e a gente vai então para a terceira e última videoaula falando da hipótese autótrofa e mais algumas coisinhas. Até lá!